Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 11, dia 18 de junho de 2026. Toda a graça que está nos santos, no céu ou na terra, ou sempre existira, vem da plenitude da graça no homem Cristo, como toda a luz que do mundo vem do sol, e o Espírito a comunica a eles dele. Agora, todas as graças estão em Cristo, e o Espírito comunica a seus membros todas elas. João 1,16. G. Assim, o sangue de Cristo aplicado pelo Espírito penetra ou busca na alma impura para lavá-la de sua imundície. Ezequiel 36:25. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Pois onde quer que essa graça venha, deve necessariamente ter um efeito duplo. 1. Para remover o pecado de acordo com sua medida e assim levar a imundícia espiritual. Onde vem a humildade, vai o orgulho. Onde a celestialidade da mente ocorre, a sensualidade e o mundanismo são desalojados. E assim de outras graças. Pois a graça é o pecado e o pecado são dois contrários, do qual, à medida que um ganha, o outro precisa perder. 2. Para embelezar e iluminar a alma. Portanto, ela é como a filha do rei, toda gloriosa por dentro. Sua roupa é de ouro forjado. Salmo 45:13. Pois quanto mais graça alguém tem, mais ele é como Deus. E esta graça é imediatamente derivada para nós de Cristo, quem é a imagem do Deus invisível e, portanto, mais justo que os filhos dos homens. Salmo 45:2. Que sendo assim, tornados como Cristo, podemos ser tornados como Deus em suas perfeições imutáveis. H. Esta comunicação da graça pelo Espírito de Cristo, para nós sendo unidos a Cristo, e o Espírito aplicando o sangue de Cristo a nós, visto que o sangue de Cristo é como se fosse o veículo de sua graça, como a água do sabão, aquela coisa de limpeza. Malaquias 3:2. Cristo é como o sabão do mais cheio. Nesta visão é que o coração, por ser santificação, Salmo 51:2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me, ou seja, como faz um fuleiro. Em vão é o sabão usado sem água para lavar, e em vão buscaremos a santificação pela graça de Cristo, sem o mérito de seu sangue sobre nós. E na corrente de seu sangue que passa sobre nossas almas, que sua graça é trazida e deixada nelas, para embelezá-las em santidade. Pelo mérito disso, tem um duplo efeito, um relativo e imediato à nossa justificação. Daí o apóstolo, Hebreus 12:24, fala de vir a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Outro efeito que tem real e imediato para a nossa santificação. Daí o apóstolo descreve os cristãos como 1 Pedro 1:2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E isso é efetuado pela graça de Cristo, que traz consigo, e o esmagamento do pão de milho, que o torna pão, a morte do grão de trigo, que produz mais trigo,
Assim é a crucificação de Cristo, que o preparou para ser uma fonte de graça, da qual os pecadores podem beber, e o sangue ou a morte de Cristo, que torna os cristãos. João 12, 24. Assim, a transmissão da graça do Espírito de Cristo para nós e sua aspersão com o sangue de Cristo para a nossa santificação. 1 Pedro 1,2. Para ser distinguido, embora não dividido, da aspersão para a nossa justificação. Hebreus 12, 24. Por último, de acordo com a medida da aspersão anterior ou aplicação do sangue de Cristo, assim é a medida de nossa santificação, purificação e purificação do pecado. Outro, tendo apenas um efeito relativo imediato, não é capaz de graus. Assim é semelhante em todos os crentes. Mas isso tem um efeito real e imediato, através da graça transmitida nele, é feito em graus e medidas muito diferentes, como a fonte ou fonte correndo para um vaso. E há 3 graus desta aplicação do sangue de Cristo pelo Espírito, como observado anteriormente. Há uma aplicação iniciada dele na união da alma com Cristo, a princípio no chamado eficaz. No momento em que o pecador se torna membro de Cristo, o Espírito começa a aplicação do sangue de Cristo a ele para a sua santificação, transmitindo-lhe a graça inerente e real de Cristo, sua cabeça. 2 Tessalonicenses 2,13, comparado com João 16,14 e 1,16. A composta da graça em Cristo, que antes estava completamente fechada quanto ao pecador, é então aberta em certa medida para atropelá-lo para a sua purificação do pecado. E quanto a esta medida, e alguma medida de toda a graça salvadora que é então comunicada aos crentes por Cristo, sua cabeça, pelo Espírito. João 1,16. E da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Como a cera recebe cada ponto do selo, assim o crente recebe toda a graça no homem Cristo. Daí o apóstolo, em Efésios 1,13, fala de crentes sendo selados com o Espírito Santo da promessa. Como todas as graças salvadoras são depositadas em Cristo sem medida. João 3,34. Assim uma semente de todas elas é comunicada aos seus membros. 1 João 3,9. De fé, amor, arrependimento ou um coração voltado para Deus, humildade, mansidão e etc. E embora algumas graças possam ser mais aparentes e superiores em um crente do que outras, no entanto, ele não quer nenhum deles completamente. Hebreus 8,10. O efeito disso é a santificação habitual do crente, pela qual o domínio do pecado é quebrado. A poluição e a contaminação pelo pecado começam a ser removidas e a alma se torna habitualmente santa, mais particularmente por meio deste. Amém. Tem continuação. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.